Fala, jogadores! Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poker com Performance. E hoje eu vou analisar algumas mãos que eu joguei nesse meu retorno ao grind. Para quem não sabe, eu fiquei mais de um mês e meio afastado do poker por conta de alguns problemas pessoais que com certeza vai render um vídeo bem bacana de aprendizado para vocês, tá? E eu tive um retorno bem bacana. Foi um dia onde eu cravei dois torneios e peguei uma segunda colocação. Então, eu selecionei alguns spots para a gente aprender aqui juntos, beleza? Vou usar alguns programas de análise e principalmente falar de heurísticas, os famosos atalhos mentais para você aprender mais rápido no game. Fechado? Então fica aqui comigo que o conteúdo começa agora. Bom, pessoal, vamos lá. A gente já vai começar com a mão bem auspiciosa, mão de mesa final. Eu vou pedir para a editora deixar aqui o prize pool do torneio, né? Todos os dados aqui certinhos desse cenário. Deixar aqui também no print os outros dois resultados desse dia, né? Do meu retorno, onde eu tive a outra segunda colocação e a cravada, mas nesse conteúdo aqui, meus queridos, eu vou focar bastante no Hot 33, torneio que eu cravei do PokerStars. Por quê? Porque para a didática ficar melhor, tem uns bounties ali no replayer, coisa que infelizmente não tem tanto no torneio da Party Poker, que eu ganhei, quanto no torneio da Champion, Rei Jai Poker, que eu fiquei na segunda colocação, ambos PKO. Então aí fica zoado, né, pra gente fazer uma análise bacana, tá? Mas vamos lá. Esse cenário é complicado. Mesa final. O que aconteceu aqui? O TG saiu chovando com 7 blinds. E nós temos esse glorioso aqui, o Isquiano, se não me engano é brasileiro, em all-in automático. Olhem esse cenário, jogadores. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. E imediatamente à nossa esquerda tem um chip leader. Nós somos o segundo colocado em fichas. Beleza, rodou em fold. E agora, jogador? O que você faz aqui? Vamos lá, nós temos algumas opções. Novamente, vou deixar aqui no print para vocês olharem, tá? Todas as informações do momento. Mas, um torneio de 33 dólares, o bounty do TG é um pouco mais do que um buy-in, e o Big Blind tem outro um buy-in na cabeça. Se a gente pega esses dois bounties, a gente está ganhando mais de 2 buy-ins e meio, mais ou menos. Tá? O grande problema é que tem o Small Blind que pode nos eliminar. Obviamente nós podemos perder aqui o spot. Perder para um dos dois, perder para os dois. Então é um cenário bem complicadinho. E aí, já pensou o que você faria? Eu fui para o Chove. Será que é a melhor opção para um torneio PKO? Para um torneio de field pequeno são 70 jogadores? Será que não é uma rasgação de dinheiro com o Small Blind à nossa esquerda? Vamos dar uma olhada juntos aqui utilizando o software Hold'em Resources. Então vamos lá, jogadores. Eu rodei essa mão no Hold'em Resources Pro. E para dar uma dica aqui para vocês, tá? Em vez de vocês fazerem todo esse cenário na mão para aqueles que têm interesse, né, de adquirir o Hold'em Resources, colocar todos esses dados aqui, tem um site que facilita a sua vida, que é aqui, ó, o HRC Ninja. Basicamente, você tem que imputar o site, né, em questão, o ID do torneio, você vai lá no Sharkscope e dá um Ctrl+C, Ctrl+V, e coloca a pilha inicial de fichas, né? No caso desse torneio, eram 5.000. Pede para criar a estrutura, ele vai gerar um arquivo para você. Você vai vir aqui no querido Hold'em Resources, vai aqui, ó, na pastinha,
no meu caso fica salvo na área de trabalho, ó, fica aqui a estrutura no formato JSON. É, e aí você também dá o Ctrl C, Ctrl V da mão, aqui onde tem as informações de fichas, Big Blind e o KO. Tá? Isso aqui você consegue no Hand History mesmo, tá bom? E aí você vai botar para rodar a mão, tem algumas outras alterações que a gente precisa fazer aqui na hora de rodar, mas isso fica para um outro vídeo onde eu ensino a mexer no Holding Resources. Vamos lá, primeira coisa, o TG, ele de fato tem que dar win com muitas mãos. Você pode parar e pensar, olhar aqui para o spot, pô, Carlos, mas e se ele perder para o Big Blind? Pô, tem o Big Blind para cair, tem o Cutoff para cair antes dele, tem um, dois, três caras o cobrindo para falar esquerda, não é rasgação de dinheiro? Provavelmente seria num torneio de formato vanilla, aquele frisaltão da vida, né? Mas em PKO acontece o seguinte, principalmente nos torneios pequenos. Novamente, é um field com 70 jogadores, o que a gente chama de field curto. Fields curtos em formato PKO, Progressive KO, tem um certo fenômeno, né? Via de regra, ali mais ou menos um terço, ou até um pouco mais do que isso, metade da premiação fica com o primeiro colocado. Ou seja, é muito dinheiro concentrado em poucos jogadores. O que é diferente de um torneio de field grande, onde os bounties, a premiação é mais dissipada entre os participantes. O que isso acarreta no final? Fica um torneio que tem um pouco mais de gamble, onde você caça mais os bounties. Então, se você for aqui em Hand e colocar Bubble Factors, que seria o Risk Premium, né? Ou seja, o desconto de equidade que você tem para ir ao win pré-flop, para caçar os bounces dos adversários, o UTG tem um RP de menos 33% contra o Big Blind. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. O desconto é muito grande. Ou seja, ele realmente tem que correr mais riscos, tem que ir mais de all-in. Até porque esse é um cenário onde são das raras oportunidades que ele terá de caçar um bounty. Um bounty que eu vou abrir aqui de novo as informações do torneio. Vamos lá, corta aqui. Vou abrir aqui, agora volta. Agora sim. 1, 2, 3. Ó, abri aqui novamente as informações do torneio, tá? Só da mesa final, tá bom? E vamos ver o seguinte, nós estávamos em 6 no momento. Faça essa subtração, né? A gente tem que tirar mais ou menos 50 dólares e 125, ou seja, o payout, a premiação para o sexto era de 75 dólares. De novo, torneio curto, torneio onde a premiação é muito concentrada no topo, né? E o quinto subtrai a 70, pagando aí perto de 102 dólares, tá? Então, de 75 para 102, a gente tem ali um salto de 27 dólares, é menos que um buy-in. Se você vai aqui e olha para o bounty do Big Blind, ele é superior a esse salto de premiação, são 32 dólares. Então, em cenários onde o bounty do adversário, presta atenção aqui, presta atenção, mano. Em cenários onde o bounty do adversário é superior ao salto de premiação, você deve correr mais riscos, tá? É a matemática do jogo que diz isso, não sou eu. Beleza? Então confia em mim. E ele de fato está correndo mais riscos. Ele tem que caçar mais esse bounty. Você olha aqui, ele praticamente não tem mini raise, né? Então ele não está errado de sair chovendo. Eu não lembro a mão dele, tá? Isso assim, ele não está errado de sair chovendo com 20% do range. Então ele dá win, agora a gente vai ver se a gente está certo. E aí, será que a gente acertou? Vamos olhar o button. Então, o button aqui, jogadores. Espera aí. O TG.
Chovou, tchum, e nós estamos lá, né? Nós estamos lá dando all-in com 18% do nosso range. A gente está num cenário, meus queridos, muito positivo. Por quê? Por mais que a gente seja coberto pelo cara da esquerda, vamos lá, a gente chovou. Tchum. Chovamos. O Small Blind, ele tem um range curto de call, de 12%. Por mais que ele possa caçar o meu bounty, o do Big Blind e o do TG, se ele perde para mim, ele é praticamente eliminado do torneio. Ele ainda pode perder para os outros dois ou para um dos dois. É um cenário onde ele está enfrentando um range que não é um range muito amplo do TG. O meu range é um range, cadê? Do Big Blind, composto por muitos As X que tem via de regra 30% de equidade contra a grande maioria dos ranges de call. Pockets. Então ele não está enfrentando um range super loose, né? Então ele não dá para se expor tanto assim, tá? E quando eu chovo esse range, veja, eu faço muitas mãos melhores do Small Blind foldar. Então eu não estou chovando só para garantir ali um isolamento contra o TG e contra o Big Blind. Eu tô jogando porque eu faço mãos melhores do único cara que me ameaça na mesa foldar. E olha como é fácil de construir esse range, pessoal, de chove barra call. O que você vai pagar para induzir? As mãos do topo, aquelas que você não quer gerar fold act. As mãos que você quer abrir a porta para o Small Blind estourar de all-in. Então a gente está indo aqui de 10, 10 mais ou menos. Como a gente complementa esse range call na teoria? Sempre vão ter as bordas do range de chove, ou seja, aquelas mãos que você vai pagar para foldar depois. Então vamos lá, uma coisa muito importante, ó, presta atenção de novo aqui. Se você pagou, só pagou nesse spot, tá? Não show, porque você só pagou aqui. E o Small Blind vai de all-in. E você ficar perdido, não sabe o que fazer depois. A notícia é a seguinte, meu querido, você fez merda, você errou. Porque o range aqui, ele tem que estar muito claro o que é call call, o que é call fold. Call call é óbvio, é o topo. Call fold é a borda. Se você colocou mãos que você não tem ideia do que fazer depois, você com certeza construiu errado. Porque o range de rechove, né, de all-in por cima, ele é construído basicamente de mãos que fazem outras mãos melhores foldarem, claro, com boas propriedades para isso, né? Então você está pegando basicamente Broadway Suited, que ainda tem uma boa equidade contra os ranges de chove do TG, por exemplo, e até contra o range de call ali do Small Blind, lá um 10-10 da vida, você ainda tem ali seus três atos, você pode seguir, você pode fazer flush, né? Então você pega as Broadway Suited, os Ases também, né? Como eu falei, tem uma equidade muito boa contra os ranges envolvidos, tá? Você tem equidade até contra Rei. Você tem ali seus 25, 30% de equidade, né? Então, os Ases têm bons escapes, mesmo contra o topo. E também bloqueiam os monstros, né, do Small Blind. Bloqueia as Eyes, bloqueia as Rei, bloqueia as Rei Suited, né? Então a gente tem boas blockers do range do topo, tem bons escapes contra os ranges envolvidos, tá? Fazemos mãos melhores foldarem. Então nós temos boas blockers que fazem mãos melhores foldarem, tá? E mãos vulneráveis de valor, então, que a gente chama de high equity, low equity, né? Em inglês. Então, seria grande equidade, pequena equidade. O que quer dizer isso, né? O As e Rei Off pré-flop, As Dama Off são mãos muito boas pré-flop, só que pós-flop eles não retêm tão bem a equidade, por isso que eles não querem ficar induzindo, não querem ficar dando chance, por exemplo, do Small Blind dar só call e ir pro pós-flop. Eles querem resolver pré logo. Então, grande equidade pré, baixa equidade ou menos equidade pós-flop. É isso, né? Não tem muito segredo, tá? Então, o As 7 Suited tá indo, tá ganhando bem, tá ganhando mais de 25% do buy-in, né? Esse é um bom parâmetro, né?
Por exemplo, as Day Suited, chovendo, tá ganhando $4, né? É um pouquinho mais de 10% do buy-in. Assim, se você não tem muito edge, tá? É bem ok você ir com todas as bordas do range. Por quê? Porque você não vai encontrar outros cenários, ou não tantos cenários assim, para ganhar esse mesmo EV. Agora, se você tem muito edge, não tem por que você ficar buscando EVs muito pequenos via de regra. Por quê? Porque você vai se colocar num cenário de altíssima exposição para ganhar muito pouco. Sendo que vão ter vários cenários lá de raise steal, de open raise, c-bet flop, que você vai ganhar muito mais dinheiro explorando jogadores que desviam muito da frequência ideal. Tá? Isso é uma crítica que eu tenho para mim, mas há controvérsias. Eu, por exemplo, com mais de 10% do valor do buy-in, eu iria. Talvez o que eu não iria, que é um Asi 8 off, mas o Asi 8 off também tá ganhando bastante. Então, cara, acho que esse range como um todo, vamos ver o 10 e 8 suited. Por exemplo, 10 e 8 suited, né? Tá ganhando $0,26, um buy-in de 33. Então você coloca o teu torneio em risco para ganhar 0,26. Vale a pena esse risco? Se você não tem edge nenhum, talvez. Agora, se você tem, eu não vejo muito porquê. Até porque você pode estar errando nas estimativas dos ranges envolvidos, né? Então, se por exemplo, o Small Blind vai sempre com o Rei 10 suited, toda essa fileira das Broadway suites, o 10 e 8 se lascou total. Então, vale até também algumas edições nesse range, uma análise a posteriori, tá? Mas via de regra, ok esse meu move, fomos bem, ele chovou a mão que tinha que chovar mesmo e é isso. Essa foi a primeira mão que eu selecionei para a gente dar uma analisada. Agora vamos para as demais. Agora voltando aqui, pessoal, pro early game, né? Quis começar cachapante o vídeo com a mão mais delicada para dar aquele engajamento, né? Mas aqui a gente vai ver princípios ainda muito bacanas em fases que não são tão glamurosas do torneio, mas que aumentam muito a tua win rate, que é o early game de bounty. Então a gente abriu do TG com o rei dama off. E aqui o que você faria? A grande maioria faz o quê? Fecha o olho e beta ali um terço, um quarto. Mas não, pessoal. Aqui é bet grande, tá? Ou como falam em Portugal, bet gorda, né? Por quê? Vamos lá, vamos olhar o GTO Wizard. Tá aqui, para nós. Vou botar aqui, ó. Ó, o TG versus Big Blind cobrindo em PKO, quando a gente tem bastante vantagem de range de nuts em boards de continuações naturais, são esses os Broadway X, né? Broadway Low, sobretudo. A gente tem sizes altos, porque a gente tem bastante vantagem de range de nuts e uma drop equity aqui ó, de menos 6%. O que a gente quer fazer, pessoal? A gente quer crescer o pote. Em PKO Early Game, o seu principal objetivo é correr atrás dos bounties. Depois que passou ali a faixa de TM, né, um pouco mais para frente ainda, fase final onde boa parte dos bounties já foi distribuída, joga um pouco mais parecido com o Vanilla. Aí, quem sabe, né, vai aparecer muito mais o size de um terço, um quarto nesse bordo, tá? Mas aqui, early game é bet alta, beleza? Então, primeira heurística para você aqui, ó. Ó, presta atenção aqui, meu querido, presta atenção, vai, presta atenção. Quanto maior a drop equity, mais sizes altos você tem no post-flop quando você tem vantagem de range de nuts. Vamos lá, de novo. Quanto maior a drop equity, ou seja, o desconto que você tem no post-flop para caçar o bounty, mais você tem sizes altos no post-flop quando você tem vantagem de range de nuts. Tá bom? Então é isso. Estamos alto, vamos call, bet alta de novo, tá? Tem que encaixar SPR River, o que a gente chama de sizes geométricos, são sizes iguais, sobretudo o turn river, tá? Mas pode começar já do flop. É basicamente uma divisão matemática que você faz para conseguir chegar em all-in até o river. Então a gente faz 800, se ele paga vai para 3.000, encaixa SPR certinho river pra gente chovar, pra gente ir de all-in, né? Ele fez o serviço para nós e é isso. Boa! Vamos lá, vamos para a próxima que eu separei aqui pra gente olhar. Um spot three-wayzinha legal. Ó, estuda three-way, tá? Aliás, em breve,
Na Ultramento Academy, olha aqui a descrição. Para de ser donkey, mano. A escola de poker que mais cresce hoje no Brasil por um valor extremamente democrático. Aliás, tenho muitas ressalvas. A gente vai ter que aumentar esse preço aí porque a gente dá um trabalho, a gente faz o trabalho, né, na verdade, de altíssima qualidade. Tá? Então, em breve na Ultramento Academy, curso de Three-Way. Beleza? Então, vamos lá, tem que estudar Three-Way. Mais de 40% dos spots que você joga por dia são Three-Way, são dados matemáticos. Aqui é four-way ainda, na verdade, tá? Então, aliás, eu errei na informação. Mais de 40% são multi-way, não exatamente three-way. Check, 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 bet, call. Aqui a gente poderia dar check raise, tá? A gente não tem muito check raise quando a gente não fecha ação em spots multi-way. Por quê? Porque a gente está enfrentando um range descapado, que é o caso desse cara. Pelo menos na teoria, né? Na prática, geralmente a galera se beta muito aqui os overpairs no geral, tá? O que não seria tão correto porque a gente tem vantagem de nuts, tá bom? Então, contra ranges que estão descapados, ou seja, contém todo o topo, a gente não quer ficar acelerando, né? Porque a gente tem dificuldade para blefar, ter um range complementar aqui. Então a gente, via de regra, não tem check raise, mas as exceções são exatamente esses boards lá embaixo, onde a gente tem vantagem de nuts, boards dobrados e baixos, né? Então esse é um caso que eu poderia ter dado check raise, mas não dei. Fui para lead turn, na teoria não é tão bom, mas na prática, ó, presta atenção aqui de novo, mano. Presta atenção, velho. Para de dispersar. Aqui é o seguinte. Da onde vem o EV, o valor esperado, expected value, das suas mãos muito fortes? Para um pouquinho e pensa, vai. 1, 2, 3. Da onde vem o EV? Esse EV não vem das mãos de valor do adversário. Esse EV não vem quando o adversário tem um rei, por exemplo. Esse EV não vem quando o adversário tem um as e 4 suited, uma trinca aqui, por exemplo. Esse EV vem do range dele de bluff, das mãos fracas dele, tá? Então, mãos fortes e muito fortes só são muito EV jogarem de check aqui, por exemplo, se o cutoff blefa o suficiente turn. Porque já que as mãos muito fortes, que a gente está na frente, né, vão betar de qualquer forma, aonde a gente estoura o valor esperado, é ele blefar o suficiente. Se ele não blefa, ou se você identifica por algum motivo que ele não vai betar o suficiente nesse rei, você tem que fazer o serviço dele, você tem que colocar dinheiro no pote. Ah, mas isso aqui não é teórico. Não interessa. Os jogadores mais lucrativos de qualquer limite, do low ao high stakes, são os caras que têm uma grande percepção de adaptabilidade frente aos seus adversários. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no solverzito para nos ajudar. Vou botar aqui para baixo. Então vamos lá. Call, eu liderei, mas vamos fingir que a gente checou. Ó, olha como está construído o range aqui do cutoff, tá? O cutoff tá betando, meus queridos, 9-9 nesse turn com paus. Deixa eu colocar aqui minha câmera para cima. Tá betando 7-7 com paus. Enfim, tá betando todos os pares com paus. O que vocês acham? Que a população mais checa ou mais beta? Eu acho que mais checa. Mão média, tem escape do flush draw, board dobrado, flush completado, bateu uma carta mais alta no turn, muito provável, ó, vai lá, muito provável que essas mãos simplesmente só chequem. Agora vamos ver bluff mesmo, dama 9 de espadas, dama 9 de copas, as e valete, ouros e copas. Cara, qual a chance dessas mãos betarem nessa frequência turn? Eu acho que muito pequena. Então, se você acha que ele não beta essas mãos o suficiente, beta você, mano. Não dá snap check aqui na parada. Beleza? Então, eu betei. Tomamos call. Deixa eu fazer um node lock aqui, né? Porque a teoria não lidera, né? E aí, o pior river do universo.
todos os nossos alvos, né? Turn, que eram essas mãos médias, exceto o Ace High, né? Agora a gente se lascou, virou uma mão fraca pra gente, River. Ai, cara, mas aqui eu não extraio, sei lá, do As High. Cara, vamos lá, presta atenção de novo, presta atenção de novo. Toda vez que você chegar num River polarizado, você tá basicamente betando dois grupos de mãos. Mãos muito fortes e muito fracas. O 9-6, ele não é nem uma mão muito forte agora, nem muito fraca. Ele fica meio termo, né? Fica no meio termo. Então, facilita a tua vida. Então, beta aqui os fulls e quadras, checa os flushes e beta seus bluffs. Tá? É assim que se constrói um range muito polarizado. Então, 9-6 não tem o valor suficiente para betar. Fomos para check fold, infelizmente. Não acho que ele blefa o suficiente aqui. A própria teoria já folda, né? Então, colocar um quatrão de cuepas. Cuepas. Ó, a gente não beta nada. Adversário beta lá os seus 2/3, ó. Tem que foldar o nosso 9-6 de Oritos. Oritos não, é paus. Beleza? Cara, pausa aqui de novo, amor. Pausa aqui de novo. Voltamos. 1, 2, 3. Mais uma mão que eu selecionei aqui. Dama 8 abrindo. Big Blind Call. Novamente. Size alto. Pelo mesmo motivo da mão lá do começo. A gente quer inflar o pote. Quando a gente cobre bastante o adversário, temos reações naturais, vantagem de range, tá? Então vamos lá. Pegar aqui nosso amigo. GTO da galera. Ó, temos vantagem... Opa! Minha câmera foi lá para baixo. Temos vantagem de range, vantagem de nuts em straights e sets, né, que são as trincas. E a gente divide nossa estratégia entre sizes baixos e sizes altos. O próprio Dama 8 está mixando, tá? Então ele está betando uma parte baixa, outra parte alto. Beleza? Muita gente tem a estratégia de praticamente todos os cenários abrir CBTA range baixo, o que não é incorreto, tá? Quando você analisa como a população reage. Só tem um pouco de cuidado quando é PKO, né? Então, PKO cobrindo, eu acho particularmente interessante ter também estratégia de size alto, por mais que eu saiba que a galera reage mal versus size baixo, tá bom? Então, vamos seguir o baile, vamos seguir aprendendo juntos? Então, bora. Quer aprender mais? Entra na Ultramental Academy. Para de ser donkey, mano. Você é burro se você não entrar. Entra, mano. Eu achei essa mão muito interessante. Eu abro 8-8 do meio da mesa. Esse cara, como posso falar, né? Não era um jogador assim, talvez com muitos objetivos profissionais no poker. Eu abri. É aquilo, você bet range, board de vantagem range de nuts, massacrando range do big. Call. Big blind check. Esse 6 de espadas, via de regra, qual que é o primeiro intuito, né? Checar, porque a gente não tem uma mão média, estamos ganhando dos flush draws, estamos ganhando de ace high, dama high, né? Dama X. Então, checar. Mas, vamos lá. A gente tem muita vantagem de range de nuts.
Na teoria, esse 8-8 check? Sim, ele check. Não é um erro se você checar aqui, tá bom? Como eu falei, você tem valor de showdown, você também no River tem alguns bons bluff catchers contra os Missed Flush ali e tal, mas você bloqueia 9-8, dama 8. Acredito que para sizes baixos e médios não vai dar para foldar River. Tem até alguns raises River em pausa aqui, enfim, mas aí é um outro nível, né, de análise. Então, ok, checar, não tem grandes problemas. Porém, a pergunta que você tem que se fazer é: será que você faz 10 e X foldar para sizes altos ou muito altos? Esse é um turn brick, ou seja, um turn que a gente chama de blank, né? Que não mudam as equidades perante ao flop. A gente continua tendo muita vantagem de range de nuts, então a gente pode atacar muito aqui, sobretudo com sizes altos, para gerar fold mesmo desses terceiros pares, por exemplo, né? É, Se você achar que faz foldar, começa a ser muito bom o bet. Se você acha que não, simplifica a tua vida e check. Eu acho que na maioria das vezes, né, nesse SPR, para sizes muito altos, a gente já faz foldar alguns 10x e valete X. Principalmente aqueles que não tem escape, né? Então, sei lá, 10 e 3 de copas, né? Essas pares sem nenhum tipo de expectativa para o river. Tá? Se você acha que não, essa mão ela vai ser mais check mesmo. Como ele é fish, eu acho que eu errei, tá, nessa avaliação. É que eu só descobri depois. Eu só descobri depois. Mas a teoria tá um pouco comigo, tá? Então, deu opção aqui do size alto. E o 8-8, ó, principalmente com paus, tem uma frequência desse size. E é por conta disso, né? A gente tem ainda bastante vantagem de range de nuts nesse turn. Então, quando a gente beta o size alto, ó lá, a gente já faz foldar, na teoria, como eu falei, né? Na prática pode ser outra coisa, um segundo par, um terceiro par, um low pair, né? Nosso objetivo é esse, fazer o vala X foldar e o 10 e X foldar. A teoria folda, na prática não sei. Depende do adversário. Um ponto bom é que a gente bloqueia o range check shove, né? Seria uma tragédia ele dar check shove aqui com 9-8 de paus, dama 8 de paus, enfim, as e 8 de paus, né? Tem que foldar para mãos piores que a nossa, desculpa. E aí o cara saiu chovendo. E se ele diz que tem, é porque ele tem, tá? Então, jogadores mais fracos, assim, amadores, quando eles dizem que tem, geralmente eles têm. É um river que não faz muito sentido ele sair liderando, ele saiu, então só fold. Outra mão bacana, já afunilando um pouco mais o torneio, 70 mãos, mas é field curto, né? Então ele já tá falando aí pelo menos de uns 25% do field left, né? A gente abriu. Eu gosto de abrir às vezes um pouco mais alto, tá? Do que mini raise. Quando o Big Blind é um pouco mais stick, quando a galera aqui à esquerda também é um pouco mais stick, o button, né? Para cortar um pouco as bordas dos ranges de call e tribet. O Small Blind paga. E vamos lá. De novo, eu sei que a estratégia de se betar range, na grande maioria dos cenários, contra a grande maioria do field, ela é muito lucrativa. Mas isso funciona mais ainda contra o Big Blind. O Small Blind, ele não tem um range tão fraco ou Big, é um range que a gente chama de mais condensado, né? Condensado é ele mais concentrado na região das brothers, mãos que conectam bem com o bordo, né? Nesse caso. Então, tem Vala 9 suited, pode dar bastante check raise, não é um problema para o Vala 10, mas já começa a criar uma dinâmica diferente para o spot. Tem 8-8, tem 4-4, tem 10x melhores. Isso é extremamente relevante, né? Nesse cenário. Ou seja, em cenários assim, na teoria a gente não se beta range. E ó, presta atenção de novo, presta atenção de novo, presta atenção de novo. No limit hold'em é importante você ter mãos fortes em todas as streets. Flop, turn e river. Se é um spot que você não vai ser beta range,
Então você tem que ter alguns top pairs checando. Caso contrário, você não se protege o suficiente nas próximas treats. Para uma probe turn, que é quando o adversário sai betando turn, e depois beta river. Se você não guardar essas mãos, você vai ter muita dificuldade, você vai ser muito explorado nas streets posteriores. E o Solver tá comigo, ó, ele não tá betando flop com o Vala 10, com Dama 10, vai tendo um degradê aqui, né? Ele vai aumentando a frequência de aposta conforme o top pair melhora. E a explicação disso tá aqui, né, ó. A gente já quase que flipando esse flop com o small blind, né? Por isso que a gente não se beta tanto e quando beta é um pouco mais polarizado, tá? Então olha as equidades aqui correndo muito juntas. Quando isso acontece, quando esse fenômeno acontece, a gente não beta o range inteiro. A gente checou, o resto da mão é mais explorativo, tá? O adversário beta médio, que não faz muito sentido. Via de regra, eu acredito que ele betaria sizes muito maiores com os melhores top pairs, com trincas. É um board que é um pouco mais molhado. Eu dou raise. É o que a gente chama de freeze play aqui também. Tá, pessoal? O que é o freeze play? É o congelamento de aposta. É uma jogada que não é muito teórica, mas se você identifica que o adversário tem um range médio para fraco e ao mesmo tempo você vai ter dificuldades em alguns rivers para pagar o segundo barril, você inverte a relação de risco, né? Você dá o raise para cobrar o preço máximo da aposta. Então, tipo, eu dou raise aqui para checar a grande maioria dos rivers. Então, eu garanto que o máximo que eu coloquei no pot foi 6 mil. Em vez de eu dar só call e aí river, sei lá, ele faz pot ou dá overbet num 5, num 7, num Ás, numa dama. Tem muito river que é ruim aqui. Então eu prefiro dar raise e eu garantir que o máximo que eu coloco aqui é isso do que ficar num cenário de ficar dando bluff catcher river. Isso é ultra explorável, não é teórico, nem vou abrir o GT Wizard para isso, porque a aposta dele também não foi teórica, tá? Então não adianta a gente ficar se aprofundando muito aqui. Beleza, jogadores? Então, raise e ele foldou. Agora a gente vai encaminhar para a última mão, tá? Senão o vídeo fica muito longo. Queria muito trazer mais mãos aqui para vocês. Tem muito spot interessante, mas aí o vídeo fica longo e o YouTube não entrega. Beleza? Pausa aqui agora, por favor. Bom, jogador, voltando, né, para um cenário de mesa final, a gente abre Dama 10 off. Somos o segundo da mesa. Splitado aqui com o TG, né? Big Blind defende. Flop Ás 3 e 4, a gente C beta baixo, que já é ok para atacar, por exemplo, o rei high dele. Não precisa fazer muito mais do que isso. A teoria até gosta de uns sizes maiores nesse board, onde ele tem vantagem de nuts ali, por ter a parte mais baixa conectada, 2 e 5 suited lá, também. Ele dá call. Vamos lá, aqui é um bet intuitivo, né? O ponto nem é tanto dama 10, tá? O ponto é que em mesas finais, cobrindo o adversário, ou seja, com o fator de risco maior para ele, a gente pode caprichar mais na nossa frequência de segundo barril, tá? Essa mão é intuitiva, mas a gente tem muitos bets que talvez vocês, a população no geral, não faça. Ó, 70% do nosso range está apostando, tá? A gente está apostando praticamente todas as nossas mãos que não acertaram o board. Tá betando 10 e 8 off, dama 8 off. Ah, que beleza que tem broca, mas 10 e 7 de copas, né? A gente está apostando um range muito amplo. Ele está apostando dama-dama, por exemplo. Muita gente checaria esse dama-dama, mas pense, ele não tem tanto Ás, né? Ele não tem tanto Ás, ele daria bastante all-in pré-flop com Ás, né? Então, o dama-dama meio que virou um top pair aqui no turn, né? Vou até colocar aqui equidade. Ó, tem 70% de equidade. Mãos de 70% de equidade no No Limit Hold'em turn são consideradas mãos fortes. Então tem que apostar. Tá? Tá apostando os melhores valetes, rei valete, dama valete.
vala 10. Essas mãos estão mirando que outros valetes? Valete 5 suited, valete 2 suited, né? Então o range de valor ele é amplo, ele amplifica e a parte de bluff também, tá? Então dama 10 é um bet um pouco mais intuitivo, tá? O que que eu tô atacando? Eu tô atacando a incapacidade do adversário de continuar com o quê? Com terceiros e quartos pares. Um cenário de mesa final. Tem outros players para cair antes dele. Ó, tem esse Gamotongueiro para cair antes dele. Então ele é obrigado a foldar mais essas mãos, porque ele não tem como continuar pagando elas no river, a não ser que ele acerte uma trinca, um two pair, tá bom? Então ataquem mais em cenários de mesa final. O ICM joga ao seu favor quando você cobra o adversário, porque ele é obrigado a foldar mais mãos, isso se ele souber do jogo. Se ele não souber do jogo, ou se ele for muito calling station, não ligar para ICM, tome cuidado, tá? Tome cuidado. Beleza? É isso, jogadores. Quer aprofundar mais o seu game, parte técnica, tática e mental também? Acesse aqui o Ultramental Academy. E se também não for o seu momento, você vai ter conteúdos aqui no meu YouTube, tanto da parte técnica, quanto tática, quanto mental também. Fechado? Tamo junto, jogadores. Valeu, grande abraço.